Boa tarde. Então, nós aqui do SUS estamos fazendo uma atividade nova para nós, que é gravar algumas linhas, gravar alguns instantes, alguns pensamentos, algumas ressonâncias do trabalho recém-terminado de psicodrama público de hoje. Então, hoje, dia 22, o psicodrama público foi dirigido pela Mariângela, o Blévio fez parte da equipe da Mariângela e está aqui presente conosco. E a intenção é que a gente aproveite esses 10, 15 minutos que temos, é uma breve entrevista, que a gente possa falar das primeiras impressões de como foi trabalhar e o que inquietou em cada um neste trabalho. Então, vamos lá. Bom, primeiro, obrigada, Pedro e Blévio, de estarem aqui com a gente, conosco. Pena que o Sebastião Braga e a Elaine Vicente e a Carol Poleto, que também fizeram parte da equipe, não puderam estar. Eu estou feliz, acho que consegui mapear e desenhar algumas manchetes importantes, né, nesse jornal vivo que eu dirigi com os meus egos e com a plateia toda. Você também estava, Pedro. O tema seria, né, a jornada do herói brasileiro, como anda, né, e eu penso que a gente conseguiu mostrar da visibilidade para algumas questões importantes, né, e acho que isso que me deixa feliz. Embora também inquieta, embora também emocionada, que acabou de acontecer, foi forte. E o que me inquietou, né, o que me deixou, eu diria, nesse momento pensando e refletindo, é a questão de nós, formiguinhas, né, nós... como é que foi o outro bichinho? Nós formiguinhas, nós cigarras, cigarras, nós colibris ou beija-flores, né, que de alguma maneira juntos podemos aí semear e dar visibilidade para as necessidades de transformações sociais que estamos sendo chamados no nosso papel profissional, né? Tudo começa em casa, começa com a gente, né, dentro da gente, e aí nas relações e nesse recorte social. Então, acho que as manchetes que, assim, como eu construo a historinha, né, se a gente pudesse brincar de uma história, né, dessas manchetes, seria: lembra de mim, manhã, que tédio. Quanto vale a vida? Não aguento mais ouvir. Somos curadores feridos. Eu insisto, eu resisto, eu existo, eu insisto. Isso para mim ficou muito forte, né? E eu penso que essas violências todas, né, que são produzidas e que também somos autores, né, podendo reconhecer que não estamos sozinhos, dá para a gente resistir, existir, insistir. Então, é um pouco assim que eu saio desse encontro. Blévio, Pedro. Eu fiquei bastante tocado também, né, pelas histórias. Primeiro que tinha bastante gente, foi muito acolhedor, né, mais de 60 pessoas, acho que 62 pessoas, enfim. A última vez que eu olhei, Sim. né, éramos muitos, de vários lugares do Brasil. Então tínhamos sotaques diferentes também, foi interessante essa experiência, né? A gente aqui no Centro Cultural, em geral, tinha mais coisas dos paulistanos, né? Isso foi muito legal. Eu acho que a gente se sentir parte, né? E me tocou muito, né? Essa questão da formiguinha e tudo isso. Eu acho que dessas histórias que a Mari lembrou, né? As coisas que a gente sente, né, que a gente já está nesses 4 meses de enclausuramento, né, tantas essas notícias que nos bombardeiam, notícias repetidas, então tinha essa coisa da reclamação das pessoas, mas eu não aguento mais, né, ouvir sempre as mesmas coisas, as mesmas notícias, e por outro lado alguém
falavam, mas eu preciso ouvir porque senão eu me alieno, enfim, todos esses sentimentos que a gente, que todos nós sentimos, né? Todos nós estamos imersos nisso, né? E eu acho que eu aprendi a respeitar um pouco isso também, o momento que a gente não quer ouvir, então a gente naquele momento não vai ouvir, e aí no dia seguinte já vai ouvir novamente com uma outra disposição. E eu Bem legal, Blevio. Eu queria compartilhar com você esse pedaço, né, que eu acho que é bem legal isso de poder a gente ir construindo espaço interno, né, e contornos para ouvir, né, e para, em alguns momentos, não quero ouvir, né, mas ter esse espaço interno e que eu acho que o psicodrama público de hoje, e que também era uma atividade do Encena, né, do 12º Congresso Brasileiro de Psicodrama, por isso que também tinha muita gente do Brasil, né? Acho que a gente conseguiu criar esse espaço interno, né, de uma maneira lúdica, de uma maneira que a gente foi pensando junto antes, né, o processo de construção desse trabalho. Então, a gente pensou no vídeo, né, do Joseph Campbell, que a Carol nos trouxe, né? Daí a gente pensou em vocês trazerem recortes de notícias, os egos, né, para aquecer, e depois isso se desdobrou nos grupos, né, e a gente foi construindo esse espaço interno, até para poder falar, agora eu não aguento mais, né, mas é importante, eu existo, eu insisto, eu resisto, né? Então, para mim, o que ficou forte foi isso que você estava dizendo do tempo, né? Eu aguento, né? Eu ponho um contorno, né? Eu tenho uma membrana que vai, de alguma maneira, me ajudando a existir, né? Porque senão eu sucumbo, né? Mas também com essa troca eu posso criar espaço interno para poder engrossar o caldo de luta, né? E de transformação. É verdade. Ô Mari, e a gente tem que fazer isso conosco mesmos, né? E foi muito interessante, algumas pessoas se emocionavam bastante com as cenas e eram acolhidas pelos outros, né? Então isso foi forte para mim também, Sim, né? As sim, pessoas falavam o nome da pessoa, olha, nós sim, estamos aqui junto, e tal. Então isso eu acho que é importante sim, também e a gente conseguir fazer isso olhando para si próprio também, né? Eu acho que sim. ficou Tudo bastante começa claro, na gente, né? ficou bastante claro para mim essa questão dos ciclos, né? Teve um grupo que fez, que valorizou bastante o momento do herói na caverna, né? Ficou bonita uma cena que Sim, um dos atores sim, colocou um fundo que era uma caverna com uma luz entrando por trás e sim, aquilo transmitiu uma cena, um cenário muito bacana, né? E é um ciclo, né? Eu acho que a sim. gente ter noção do ciclo é importante também, né? A gente não ficar se cobrando e, enfim, eu acho que a gente tem que respeitar também os momentos, De que né? ciclo que você está falando, Sim. Leve? Que ciclo que você está falando, Leve? Aquele ciclo da história do herói, né? Uhum. Que Do herói. é, Fale, um dos, fale um pouquinho para nós. eu acho que eu não memorizei todas as etapas. A gente Que é passou assim, um filme de mas eu acho que a questão não é das etapas, né? Eu acho que o que a gente trouxe de mais forte né, é a apresentação, né? Nós, autores heróis, todos nós somos cidadãos heróis da nossa trajetória, e tem Uhum. momentos que a gente se depara, né, com a nossa própria missão, a nossa aventura, e como é que a gente vai lidar com isso, né, sendo que o que a gente está olhando desta aventura, né, e desta missão são violências, né, violências externas, violências internas, violências sociais, né, e que isso a gente não aguenta mais escutar, mas de qualquer maneira, né, essa ferida nos faz dar força desafio. para encontrar uma luz que é sair da caverna, né, e enfrentar, esse é o ciclo, né, e enfrentar isso, só que a gente viu que a gente precisa enfrentar como formiguinha, né? Ou seja, juntos,
né, isso dá um certo alívio, isso dá um outro equilíbrio, né, e aí o herói sai um pouco ressignificando essa luta, né, a sua potência. É um pouco disso que eu vejo. Por aí, Blévio? É, por aí. Flávio, Eu acho que teve um grupo que fale, fale. perguntou, que falou sobre o valor da vida, né? Quanto vale a vida? E é uma coisa tão Sim, básica, e é incrível a gente precisar se perguntar isso, né? Quanto vale a vida, né? Sim, pois é. Essa pergunta, na verdade, não teria cabimento, né? não teria E cabimento, tem mas é muito bastante potência. importante. Como é para você tocar música, Flávio? Porque isso é uma coisa que é sui generis, você quem tocou, Ah, sim. tem algumas pessoas que tocam música em psicodrama, e eu queria escutar um pouco para você como é tocar música no psicodrama, você mesmo tocar. Gostaria de ouvir um pouquinho o que você tem para dizer. Então, foi uma Foram experiência. lindas as suas duas músicas. Foram lindas as suas duas músicas. Agora fala aí. Obrigado, Mário. Então, no momento anterior, né, quando a gente preparava alguma notícia, a notícia que me chamou a atenção é aquela da professora com a aluninha dela, né, do quinto ano, que colocou num bilhete que ela não pôde entregar a lição porque ninguém quis fazer a lição com ela. Era uma lição muito simples, na verdade, era só fazer um jogo da velha junto, mas ninguém na casa dela teve tempo para fazer isso com ela. Então eu me lembrei de uma musiquinha de criança, eu achei que pudesse dar um ambiente, né, uma ambientação, um clima, né? E arrisquei, né, de tocar. Foi a primeira vez, na Balão verdade, né, que mágico. eu toquei. E era uma coisa simples, né? Eu achei que pudesse ajudar a tocar, né, nas pessoas, colocar um clima, né? Uhum. E mais para frente, Ajudou sim, porque essa sensibilidade sua, né? Essa sua sensibilidade de poder através da arte, né, da música, tocar a alma, porque a gente sabe que a alma é tocada por isso, né, por essa arte, por esse invisível. Você fez isso duas vezes. A segunda foi aquela do sonho. Sonho que se sonha sozinho é um sonho, o sonho que se sonha junto é realidade, né? verdade. E Conta coincidentemente, dessa música também. então, essa segunda música é uma música que eu sempre gostei muito, né? Raul Seixas. E nessa semana, coincidentemente, que não sei se tem coincidências, mas tem um curso de música que eu faço, né? Durante a semana e a gente falava dela, né? A gente trabalhou essa música no curso, então ela estava na ponta do dedo, né? Na hora que a Mari lembrou do Legal. refrão, eu fiquei com vontade de tocar. E eu acho que essa experiência do psicodrama online é bastante prático, né? A gente poder fazer isso, né? Se o instrumento está perto e tal. A Mari também colocou uma música num determinado momento. Eu não anotei, eu anotei o nome em Não algum fui lugar. eu, Não foi você? mas não fui eu, não. Ah, Não, não foi foi. alguém da plateia. Olha que legal. Ah, foi Não, alguém não da fui. Eu não plateia. sei colocar no Zoom. Olha só, que também foi muito legal. Olha, achei até que tinha sido. Muito legal. Foi muito Não, legal não. e, são coisas que a gente consegue de uma forma mais simples, né? Usar no psicodrama online, né? Sim. Que às vezes E lá acho que teria algum detalhe técnico, teria que colocar lá no, não sei se tem gravador ou toca CD, enfim, tem alguma limitação técnica que a gente pode talvez é, s- resolver de uma forma mais simples, né? Sim. Enfim, eu acho interessante, né? Porque isso isso traduz, vai traduzindo no processo o co-inconsciente que vai, né, alinhavando, atravessando as pessoas e isso que a gente vai construindo, né? As músicas adequadas no momento adequado. Foram três, né? Aconteceu. Uma, né, absolutamente sintônica, né, que foi da plateia, e outras duas você como ego auxiliar.
É Então, verdade. acho que foi E é esse, é bem esse que eu acho forte, que é, né? Mari, esse que eu acho que é o grande desafio, né, de ter que colocar uma música na hora, assim, a quente, né? Uhum, Nem sempre é simples, né? Se for uma música que tem que Não, não tem nada simples. cantar, deu certo, né? Mas nem sempre é É. simples, né? É uma coisa, é um desafio, Os né? grupos que fazem teatro de reprise, né, eles de É, alguma maneira ensaiam, né, tem esse exercício. é, Né? Como nós não somos um grupo de teatro de reprise, né, as coisas foram surgindo e acontecendo, acho que é disso que a gente está falando. Né? é isso mesmo. As histórias foram acontecendo, as manchetes, né, e culminou com a possibilidade da música também poder dizer aquilo que a alma estava sentindo. Né? Uhum. para mim, vou falar um pouquinho como é que foi para mim, que eu também participei. Eu me liguei Adorei, e adoro escutar. primeiro eu me liguei na história na notícia do padre corrupto, né? Na notícia do padre corrupto que eu associei intimamente logo com a notícia da prisão do Bannon durante a semana. E me liguei nisso. Depois, quando eu entrei no subgrupo, fui contaminado por outra história. Aí, essa história que tinha me ligado morreu dentro de mim. O que me acendeu foi a história da criança que não tinha com quem brincar, com quem fazer o desenho. E nós no subgrupo teve muitas ressonâncias disso e que me tocaram bastante. O subgrupo ele não sabia direito se tinha que preparar uma apresentação para o grupão ou se era mais para, vamos dizer, metabolizar isto e depois voltar para o grupão ao sabor de cada um, que foi o caminho que a gente acabou fazendo. E um outro momento que também me tocou bastante foi no final. Foi eu não aguento mais. Eu não aguento ouvir mais nada. Fiquei com uma certa sensação disso, sabe quando a gente sintoniza o rádio e vai passando de uma estação para outra, tchum, 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 rapidamente, zapeando, vai zapeando rapidamente, tum, 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 tum. De repente eu fiquei cansado do zapping, não entendo mais, não consigo ouvir mais. Então, essa cena do final, que foi uma cena que você puxou, Mari, para, não ouvi, não escuto Eu mais, sei. não escuto mais, foi uma cena que o diretor puxou. Sim, eu sei. E que, eu, e Sim, que me representou também essa cena, me sim, ressoou bastante. A primeira cena e esta cena também. E durante sim. entre uma e outra, no meio, eu também me toquei numa fala, me botei no chat escrito. Né? Ah, olha, eu vou fazer o papel do morto. Eu vou fazer o papel da pessoa que já morreu agora, na pandemia. E que estivesse falando, olha, eu quero um enterro digno. Mas Sim. parece que uma pessoa falou, eu também quero, no chat. Mas parece que não tinha muito espaço para ressoar mais do que ressoou aquilo lá. Então, para mim foi isso, foram essas as questões que surgiram para mim, que me tocaram mais, me envolveram, me mobilizaram e me implicaram. Sim. Eu acho importante, né, Pedro, o que você está trazendo, né? Primeiro, acho que da perspectiva do diretor, né, e sobretudo online, né, como a gente tem que estar com todos os poros muito mais ligados, né, para estar conectado e dando mais força para alguns momentos que o grupo vai produzindo. Essa, por exemplo, Não Aguento Mais, né, eu capturei deles, né, não foi, eu inventei, eu estava absolutamente sintonizada com isso, e prova está que você se sentiu referendado.
né? A outra coisa que eu acho interessante no chat, né? Como é difícil a gente poder dar conta de todos os dispositivos, né? Que dão visibilidade para as pessoas. O chat é um deles, né? Mas acho que dentro disso que a gente está falando tem um sentido, né? São tantas as violências, né? Que a gente estava, enfim, desde a primeira no aquecimento, né? Quando o grupo ressoa muito sobre a questão do padre e depois dos subgrupos, todas, né, trazem violências, vértices de violências. Esse é mais um, né? Quero uma morte digna e não tenho, né? E o quanto, né, que para mim o que ficou forte é eu insisto, eu resisto, eu não desisto, eu insisto e eu resisto, né? Essa fala, né, eu acho que foi aquela que mais me ressoou, para aguentar mesmo, ter espaço interno de escuta de todas as violências e poder minimamente ter um contorno, né? Ter uma luz no final da caverna, né? Juntos existimos, resistimos, insistimos, né? Aí dá para talvez olhar que, né, a gente vai ter que cuidar dos nossos mortos de uma maneira digna, vai ter que cuidar das violências dos adolescentes, vai ter que cuidar da mãe, né, onde você está, né, enfim, dessa criança, vai ter que cuidar das feridas, né, nossas próprias, somos curadores feridos, né, e, enfim, e continuar existindo. Um pouco 2 minutinhos para a gente encerrar. As últimas falas que vocês quiserem. 2 minutinhos, rapidinho. Olha, para terminar, né, eu queria resgatar a história que o Pedro comentou, né, da criança, da professora, e uma das pessoas desse grupo começou a cantar a música Lembra de Mim, né, Lembra de Mim, e ela não sabia a letra, continuou com nananã, e enfim, aquilo me chamou bastante atenção e me tocou. A história da criança era que ninguém fez o joguinho da velha com ela em casa, que é uma coisa bastante simples, né? Mas eu não quero julgar ninguém, né? A gente não sabe a dificuldade do pai, da mãe ou de quem cuida dela, não sabemos, né? Mas o que ficou para mim é que eu acho que vale a pena a gente ligar a antena, né, e prestar atenção. Qual será que é o jogo da velha que está esperando aqui pertinho de mim, né, que eu possa entrar e ajudar? Será que tem alguém, ou aqui, ou na distância de um telefonema, que está cantando essa música? Lembra de mim? Sim, e é uma criança que está cantando essa música lá no nosso trabalho, né? Quer dizer, é um personagem, criança, que tá cantando na primeira pessoa, né? Lembra de mim? Lembra de mim? E acho Sim. que ela está precisando de ser ouvida. É um espaço que está precisando ser ampliado, né? Para a gente ouvir as nossas crianças. Volta para a escola? Não volta para a escola? Como é que não volta para a escola? Como é que é voltar para a escola? Etc. Diga, Mari. Para mim, né, pegando o seu gancho, lembra de mim, né, as crianças, os velhos, né, os mortos que precisam ser enterrados dignamente, né, as violências que, né, a gente produz e ao mesmo tempo enfim, né, tá dentro da produção, produz e é retroalimentado por essa produção que vem de fora, né, esse ciclo, né, de poder reconhecer qual é a linha de fuga, né, e talvez lembra de mim, né, o reconhecimento dessa, não só desse individual, né? Esse reconhecimento da força da formiguinha, do formigueiro, da força do coletivo, né? E eu acho que o que ficou forte para mim é isso, né? Que talvez isso possa nos ajudar a, lembra de mim, né? A fazer alguma coisa. Bom, obrigada, Pedro. Obrigada, Blevio. Foi muito gostoso estar com vocês. E até uma próxima vez. Obrigado, bom fim de semana. Até uma próxima vez. Até mais.